convido aos nossos componentes da mesa que compareçam já à mesma para darmos início à nossa próxima palestra. Em primeiro lugar, queria agradecer a SOMEI. Como a Angélica falou, nós temos essa parceria há 15 anos e é muito gratificante a gente ver as salas cheias. E como a Angélica também falou, a gente tinha muita vontade de fazer esse evento junto com o pessoal da medicina também. Porque a integração é importante, a gente precisa conhecer um pouquinho mais das experiências dos médicos, os médicos também conhecendo as nossas experiências. Então acho que essa oportunidade é bem legal para a gente poder trocar mesmo as nossas ideias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é sobre o implante coclear. O que é o implante e para quem é o implante? Não sei se todo mundo já conhece, ou já ouviu falar, né? Eu sou fonoaudióloga, trabalho mais com audição e por isso então a gente vai dar essa ênfase nesse assunto. Talvez todos conheçam a anatomia e a fisiologia da audição, mas só para dar uma recordada, a gente vai... A gente pode pensar que a nossa orelha é dividida em 3 segmentos. A orelha externa, que é composta pelo pavilhão auricular e o meato auditivo externo. A orelha média, que é o tímpano, a cadeia ossicular e a tuba... Tá acendendo nada isso aqui, vou fazer com a mão. A membrana timpânica, a cadeia ossicular e a tuba auditiva. E a orelha interna, que é a cóclea, que a cóclea é responsável pela audição e tem o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. E essa cóclea e esse sistema vestibular são ligados pelo nervo oitavo par craniano para o cérebro. Então, para eu escutar, eu preciso que o som percorra esses 3 segmentos e se conduza até o sistema nervoso central, porque na verdade o sistema auditivo periférico, que é esse que eu estou mostrando para vocês, ele só recebe o som e quem vai ouvir é o cérebro. Então a gente brinca, e a gente tem falado muito isso atualmente, que quem escuta é o cérebro. O ouvido ele só recebe a informação pelo sentido da audição, tá? Então é muito importante a gente pensar isso, porque isso faz toda a diferença de como a gente deve interpretar e como é que a gente deve lidar com um paciente ou com uma pessoa que tem alguma perda auditiva. Então, só para fechar essa questão da anatomia e da fisiologia, é importante a gente ressaltar a função de cada parte da orelha. A orelha externa, ela tem a função de receber o som e já faz uma pequena amplificação, certo? A orelha média, ela vai conduzir o som. E nesse espaço, ela também vai amplificar o som. Por quê? Porque a orelha interna, a cóclea, ela tem líquido dentro. Então, quando aquela vibração sonora entra num espaço de líquido, sai do meio aéreo para o meio líquido, ela perde energia. E para garantir que essa perda de energia não sofra consequências mais na frente, a orelha média amplifica o som. Então ela amplifica para garantir a perda. Então na hora que eu recebo uma informação de 50 decibéis, a cóclea vai receber 50 decibéis, tá certo? E aí então a cóclea, que é o responsável para transformar essa vibração sonora em impulso elétrico. E o nervo, então, leva esse impulso elétrico para o cérebro. Quando o som chega lá, a gente entende que som é esse. Se é um barulho, se é uma voz humana, se é um som de algum animal e assim por diante. Tá certo? Então, para que eu consiga escutar, eu preciso que esse som percorra todas essas estruturas. A gente vai falar hoje das perdas auditivas que acometem a cóclea, que são as perdas auditivas neurosensoriais, porque elas podem ser
ou por um problema na cóclea ou por um problema no nervo, mas especificamente aquelas perdas que não são reversíveis, são perdas que a pessoa não consegue recuperar com tratamento médico ou cirúrgico, né, para poder reabilitar a audição. Se a pessoa tem uma perda condutiva, que pega ou a orelha externa ou a orelha média, essas perdas são reversíveis, ou por uma otite, ou por uma rolha de cera, ou por uma otosclerose. Então são perdas auditivas provocadas por patologias que podem ser tratadas, ou por medicamento ou por alguma cirurgia. Ok? Então a gente vai falar das perdas neurosensoriais, que são aquelas que acometem a cóclea. Muito bem, então, como eu já antecipei, mostrando pelo desenho, a perda auditiva ela pode ser do tipo condutiva, que é reversível, que aí você vai ter os tratamentos cirúrgicos ou medicamentosos. No caso, por exemplo, como eu já falei, das otites, que são muito comuns em criança, né? O tratamento normalmente é medicamentoso. Quando a criança tem uma otite, ou uma otite recorrente, e tem adenoide aumentada, muitas vezes a conduta é cirúrgica, para retirada da adenoide, retirada do líquido. Todo mundo já deve ter falado no caetel, ou no tubinho de ventilação, que muitas vezes é colocado na criança, ou em adulto também, mas para poder reabilitar um problema de otite, na maioria das vezes. E as perdas neurosensoriais, que são as irreversíveis e que o tratamento pode ser o aparelho auditivo, né, que o tratamento, na verdade, não é para resolver a doença em si, mas para poder reabilitar a audição, ou pelo implante coclear. E também, em alguns casos de perda condutiva, ou porque a doença já está avançada, ou porque a idade do paciente não permite, ou por algum outro motivo, ou porque o paciente não quer operar, ele pode optar por ter aquela perda auditiva condutiva e usar um aparelho auditivo, tá certo? Então a gente tem essas duas condições. E tem aquelas perdas que a gente chama de mista, que são aquelas perdas que têm componentes condutivos e componentes neurosensoriais. E aí, dependendo do que está prevalecendo, o tratamento vai ser com enfoque no tratamento condutivo ou no tratamento neurosensorial. Muito bem. Acho que todo mundo já fez uma audiometria, ou já teve alguém na casa que fez uma audiometria. Então acho que o exame audiometria é um exame bem comum, e acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Quando a gente faz uma audiometria, a gente usa esse gráfico, que é um audiograma, que ele é dividido em frequências e intensidades. Na audiometria, o objetivo principal é determinar o mínimo que a pessoa escuta, o limiar auditivo. Pela audiometria, então, eu consigo determinar o grau e o tipo da perda auditiva. Então, dependendo de quanto a pessoa escuta, essa audição pode ser desde uma normalidade, uma perda auditiva leve, uma perda moderada, severa ou profunda. Nesse audiograma de barulhos, vamos dizer assim, aqui a gente tem a representação dos sons, de vários tipos de sons. Então, por exemplo, um barulho de tiro, um barulho de avião, são barulhos fortes. Então, quem tem uma perda que a audição dela é daqui para baixo, é uma perda profunda, ela só é capaz de escutar barulhos de forte intensidade. Então, um barulho de moto, de helicóptero, de tiro, de buzina, de uma guitarra tocando muito forte. Uma pessoa que tem uma perda severa, ela perde todos esses sons daqui para cima. Uma pessoa que tem uma perda leve também perde muita coisa, porque a maioria dos fonemas estão nessa região. Então, a pessoa que tem uma perda leve, ela já pode ter alguma queixa de comunicação. Alguns anos atrás, quando o paciente tinha uma perda leve, a tendência era, não precisa fazer nada, não atrapalha nada. Hoje, a gente valoriza qualquer grau de perda auditiva, porque a gente tem a possibilidade de reabilitar todas as perdas auditivas. Então é muito importante a gente não pensar que uma perda auditiva, por ser pequena, não vai provocar algum problema na comunicação ou na vida daquele sujeito.
A gente vai falar hoje principalmente do implante coclear. O implante coclear é uma alternativa para pessoas que têm perdas auditivas severas e profundas. Então, quando o paciente tem uma perda leve, neurosensorial, vai usar um aparelhinho auditivo. Moderada também, e vai ter ótimos resultados com o aparelho auditivo. A pessoa que tem uma perda auditiva severa também pode ter ótimos resultados com o aparelho auditivo. Agora, aquele paciente que tem uma perda auditiva profunda, não existem aparelhos auditivos no mercado que possibilitam uma reabilitação auditiva a ponto dele ouvir fala. Ele vai ser capaz de ouvir barulho, mas a gente não quer ouvir barulho, a gente quer ouvir fala, a gente quer audição para se comunicar. Então, quando a pessoa pensa numa reabilitação auditiva, ninguém pensa nisso para ouvir barulho, pensa sim para melhorar a comunicação. Então, para quem que a gente vai indicar o implante coclear? Porque aí vocês vão falar assim, poxa, esse implante coclear é muito interessante, eu tenho uma perda moderada, eu não quero usar aparelho não, eu quero mais botar um implante. Não precisa. Esse implante ele vai ser indicado para pessoas que têm perdas importantes, aquelas perdas que não foram possíveis de serem reabilitadas com o aparelho auditivo convencional. Então, quais são as condições para o paciente ser um possível candidato ao implante coclear? Tem que ter perda auditiva neurosensorial, ou seja, irreversível, severa a profunda. Pode ser congênita ou adquirida. Não deve ter tido benefício com o aparelho auditivo. A discriminação auditiva tem que ser abaixo de 40%. A idade mínima para se fazer o implante coclear é em torno de 11 meses. Já existem alguns países fazendo com bebês de 9, com bebês mais novos que 11 meses. Isso é um espetáculo. Porque você imagina, uma criança que nasce com uma perda profunda. Se ela tem a oportunidade de colocar o implante coclear precocemente, ela garante o desenvolvimento de linguagem muito parecido com uma pessoa que tem audição normal. Então é muito importante o diagnóstico precoce. Daí a importância do teste da orelhinha, que vocês já devem ter ouvido falar também. Porque quando o bebê nasce, a gente faz o teste da orelhinha e a gente já tem a possibilidade de fazer um diagnóstico audiológico muito precocemente. Então a meta é triagem até os 3 meses, diagnóstico até os 3 meses, começar a reabilitação a partir dos 4, com aparelho auditivo, e se eventualmente o aparelho auditivo não der resultado, já indicar o implante com 10 meses, com 11 meses, e aí a criança vai ser reabilitada. A idade máxima para fazer o implante não existe. Eu tenho paciente de 76 que fez o implante agora, com 76, e já acompanhei um paciente que fez o implante com 82 anos. Então, assim, a contraindicação de uma pessoa idosa fazer o implante pode ser clínica, certo? Por algum problema que vocês sabem muito melhor que eu, cardíaco, sei lá, né? Aí vocês têm que me ajudar. Mas em termos audiológicos, em termos para reabilitação auditiva, não tem contraindicação. Então vai depender das condições de saúde geral do paciente, né? Já? Então, vamos lá. Eu consigo. Só para vocês verem uma imagem de como é que é o implante. Então, é feita uma cirurgia, né? Ele tem a parte... Você tirou o som, né? Tudo bem, melhor. Ele tem a parte externa e a parte interna. Quando a gente fala em implante coclear, às vezes a pessoa pensa assim, não vai usar nada por fora. Mentira, vai usar. Então, a parte interna é colocada na cirurgia, por isso o implante coclear você não pode fazer sozinho, você tem uma equipe, e aí é colocado um eletrodo dentro da cóclea, e esse eletrodo
vai fazer a função das células ciliadas que morreram por causa de algum problema da doença, ou seja lá o congênito, qualquer que seja o problema da pessoa. E aí então esse eletrodo vai mandar informação via nervo auditivo para o cérebro. Então uma condição fundamental para o implante é que o nervo esteja íntegro, porque ele vai fazer a função dele mesmo no caso do implante. Pode passar. Então, para vocês, para pessoas que de repente nunca viram um implante coclear, aí ele tem a parte interna, como eu falei para vocês, é colocado um eletrodo dentro da cóclea. Esse eletrodo ele é conectado nessa peça que fica aqui próximo à orelha, e essa peça fica por dentro, por baixo da pele. E aí esse procedimento é feito numa cirurgia. E tem a parte externa, que é o processador de fala, que é o que vai receber o som para ser enviado para a parte interna. Essa parte aqui, ó, que a gente chama de antena, é conectada com aquela porção interna por meio de um ímã. Então aquela parte interna tem um ímã, e aqui tem um outro ímã que você cola na cabeça do paciente e ele passa a escutar a partir desse dispositivo. Então, a comunicação com o implante coclear, ela não é mágica, tá certo? Então assim, o paciente tem uma perda severa profunda, faz o implante, resolve. Mais ou menos. O implante, ele vai dar a condição de escuta. Então ele vai permitir, na maioria dos casos, que o paciente receba o som. Mas ele não vai dar a compreensão. Quem vai dar a compreensão é o cérebro, tá certo? Então se o paciente faz um implante, ele não pode fazer o implante, voltar para casa e achar que bastou isso para ele ficar reabilitado. Não, ele precisa fazer treinamento auditivo, fonoterapia, para poder aprender a ouvir. Se for um bebezinho, ele vai precisar fazer uma estimulação, mas você vai lidar com ele como uma criança que tem que receber uma estimulação de linguagem normal. Você vai falar com ele normal, você vai fazer vai lidar com ele de uma forma normal, só provocando um pouco mais para ele desenvolver. Se for um adulto pós-lingual, ou seja, uma pessoa que ouvia e perdeu a audição no meio do caminho, também vai ser mais fácil, porque ele vai colocar o implante e a memória auditiva dele vai voltar tudo e ele vai lembrando do que ele já tinha escutado, e a reabilitação também é mais simples. Os casos mais difíceis de reabilitação são aqueles que a pessoa nasceu surda, nunca ouviu, e aí então faz um implante. Esses, dependendo do caso, podem nem ser candidatos ao implante. Porque se a pessoa, por exemplo, for um adulto que nasceu surdo e nunca fez nada, nunca fez nenhuma estimulação, nunca usou aparelho, nunca fez nada, não tem linguagem, não se comunica, esse sujeito não vai se beneficiar com implante coclear, não vai ser nem indicado para isso, tá? A gente conversa mais na hora das perguntas. Aí, o implante, ele tem as etapas do antes e do depois. Então ele tem toda a parte da etapa pré-operatória, intraoperatória e pós. O fonoaudiólogo faz parte da equipe em todas essas etapas. O médico otorrinolaringologista, o psicólogo e outros profissionais, no caso, por exemplo, dos programas de saúde auditiva do SUS, eles devem ter obrigatoriamente um assistente social fazendo parte dessa equipe, e outros médicos como pediatra, neurologista, para poder avaliar a parte mais ampla do paciente. Essa aqui é a equipe com quem eu trabalho na clínica sonora. Esse é o Dr. Luciano, que é o médico que é o chefe da gente, que é o médico que faz as cirurgias. Essa moça aqui é a Paula Pfeiffer. Ela é esposa do Luciano e ela é surda, implantada, e ela tem um blog chamado Crônicas da Surdez, que é muito interessante de ser visitado, porque ele tem muitas informações, muitas orientações, e as outras profissionais são as fonoaudiólogas da equipe.
Aqui é uma imagem da gente no centro cirúrgico. Por que eu falei da gente? Porque eu sou fonoaudióloga, mas a gente também faz parte do procedimento no intraoperatório. Então a gente também vai lá, porque a gente faz um teste na hora da cirurgia para verificar se o implante se o nervo está respondendo ao implante. E aqui, só para finalizar, um videozinho de uma paciente nossa no momento da ativação. Esse é legal ter o som. A paciente nunca ouviu, ela tinha 2 anos e meio, e aí na ativação a gente faz uns estímulos e pede para ela encaixar o brinquedinho quando ela escutar. Vamos ouvir. Ele vai botar. Não está saindo? Bota o da raiz, né? Então, só para eu vou falar enquanto isso. Essa menina é paciente nossa, ela nasceu com... Ela teve algum... a mãe tomou remédio na gestação para tentar perder o neném. E aí, ela nasceu com muitos problemas. E aí, chegou pra gente encaminhada do neurologista. Ela não tinha otorrino. Ela veio para fazer o diagnóstico pelo neurologista. Muito bem, já acabou meu tempo, só para a gente finalizar. Para a gente ver como é possível, né? O implante coclear, ele dá condição de escuta. A pessoa que faz uma audiometria com o implante coclear, a gente vê uma audiometria com limiares naquele audiograma leve ou até normal. Então é muito bacana a gente ter essa possibilidade hoje com a tecnologia de dar essa opção para o paciente. E acho que é bem interessante a gente poder estar conversando sobre isso aqui num momento com várias especialidades, com médicos, fonoaudiólogos, professores. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Eu sou suspeito de falar porque... Todo mundo é suspeito? Porque todo meu amigo todos sabia. É filha de meus amigos e companheiros de Rotary. Eu tenho 35 anos de Rotary e ela nascer. Então, e acompanho sua vida profissional. Doutora, eu tenho algumas perguntinhas a você. Primeira coisa, onde você trabalha em serviço público? Também. Quantos processos chega por mês ou por ano através do juiz determinando que você faça o implante coclear no paciente que tem indicação que solicitou justiça? Essa é a pergunta número 1, que está muito em moda agora. Só o estado de São Paulo, de 2010 a 2016, recebeu em toda a justiça do estado de São Paulo 88 mil judicializações, ou seja, determinação de juiz que faça, cumpra-se. Lá no hospital onde eu trabalho, eu pergunto ao juiz, qual que o senhor quer que eu tire para botar o outro? Então, elimina-se uns 70%, mas uns 30% eu sou obrigado a fazer. Eu quero saber se tem judicialização para isso. Segundo, se vocês atendem judicialização. Segundo, qual o custo de uma prótese dessa? Certo?
E quais os serviços públicos que implantam? Deixa eu fazer um esclarecimento. Eu sou professora da UFRJ, eu trabalho na universidade, mas lá na universidade eu não estou envolvida com o serviço do implante coclear. Eu faço diagnóstico com os alunos no ambulatório de surdez, no ambulatório de diagnóstico audiológico. A gente trabalha com avaliação de processamento auditivo, né, com a endodisciplina de sistema vestibular, vestibulometria, meus alunos estão aí. E lá na UFRJ tem um programa de saúde auditiva do governo que doa aparelho auditivo, né, é um programa de alta complexidade, tem o diagnóstico para as pessoas que têm perdas auditivas, quaisquer que sejam, e tem a doação de aparelhos auditivos e a doação de implante coclear. Tem uns 6 anos que a UFRJ entrou no programa de saúde auditiva com o implante coclear. O programa de saúde auditiva de diagnóstico e doação de aparelho já é mais antigo, mas com implante há 6 anos. Em relação ao UFRJ, a doação acontece com as regras do governo. Então tem que fazer 3 implantes por semana. E aí, para você ter o implante para fazer a doação, tem que fazer o pregão, e aí, de acordo com o pregão, você recebe os implantes e aí faz as cirurgias, tá certo? A prioridade no serviço público é que sejam crianças de até 3 anos de idade ou pessoas adultas pós-linguais, que já não se faz implante no SUS para pessoas que nasceram surdas e foram procurar com 10 anos de idade, ou 20 ou 40, tá certo? Nesse sentido, não tem tido problema em termos de judicialização, porque está acontecendo e está tendo, não tem problema e tudo bem. Os problemas são outros, né? Assim, que às vezes não tem o aparelho para doar porque demora, tem muitos problemas, mas são outros. A questão da judicialização acontece muito na área particular. Por quê? Os planos de saúde são obrigados a pagar pelos implantes, que são caríssimos, né? Você perguntou quanto custa. O implante coclear, a parte interna e externa, porque quando não adianta uma só, né? Porque às vezes o plano de saúde quer pagar só a interna, a gente explica, olha, não tem jeito, tem que ter as duas, senão não funciona. Então o plano de saúde ele é obrigado a pagar já há alguns anos também, acho que já uns 15 anos talvez, se não me engano, mas eventualmente o plano não quer pagar, ou faz tudo para não conseguir pagar, aí o paciente tem que botar liminar, tem que botar na justiça para conseguir, e normalmente consegue. Pode demorar um pouco mais, pode às vezes não conseguir a marca que ele gostaria de colocar, ou que o médico escolheu, mas consegue, tá? O custo hoje no mercado, no Brasil, a gente tem 3 marcas muito boas, que é a Cochlear, a Medel e a Advanced Bionics. A Cochlear é a mais antiga no mercado mundial e é a mais cara, mas é que tem mais recursos tecnológicos, wireless, Bluetooth. Ela custa em torno de 70 mil. As outras estão em torno de entre 50 e 60 mil, variando um pouco de uma marca para outra. Então, quando o plano de saúde paga, o paciente não tem custo nenhum desse valor, certo? Então, hoje em dia, eu acho que não existe alguém no Brasil que faça implante coclear pagando do bolso esse valor, porque a pessoa tem como fazer, ou pelo SUS ou pelo plano de saúde, tá? E é isso, né? Então, assim, a questão do serviço público, se entra judicializado, acho que não. Eu já no Rio, acho que hoje em dia não. Agora tem um problema no SUS, que eu acho. Quais as faculdades Não, no Rio só o FRJ, que faz implante. No Rio, implante não. No Rio só o FRJ faz implante. Tem outros programas de saúde auditiva no Rio de média complexidade, mais alta só o FRJ. E no Brasil tem vários, todos os estados eu acho que hoje já tem. Nós temos tempo aqui só para mais uma pergunta. Só? Então
Então vai, pergunta rápida aí, eu vou responder rápido já. O paciente implantado, ele pode vir aqui à aula de natação? Ai, que pergunta boa! Pode. O que é importante? O paciente que usa o implante, ele usa o aparelho fora, né? Que é coladinho aqui com ímã. Quando ele vai tomar banho, ele tira. Toma banho. Quando ele vai para a piscina, ele tira. Toma banho. Qual é o problema disso? Ele mergulha surdo, certo? Porque ele continua surdo, ele não deixa de ser surdo. A diferença é que com o aparelho ele escuta, mas ele continua sendo surdo, porque a cirurgia não reabilita a audição. Ela coloca o dispositivo eletrônico, tá certo? Agora existem, todas as marcas têm acessório para a pessoa colocar o dispositivo dentro de uma proteção para poder mergulhar. Então isso é um espetáculo, então as pessoas ficam muito mais felizes. Bom, eu tenho paciente minha que mandou um vídeo outro dia dizendo: pô, ouviu o barulho do mar mergulhando, que eu nunca tinha escutado, ou consegui conversar na praia, porque eu consegui ficar de aparelho, porque antes eu tinha que tirar o aparelho. É bem legal. Depois, por exemplo, do SUS ou plano de saúde doar o aparelho e tal, o arcar disso. Já sei que você vai perguntar. O paciente, ele arca com alguma coisa? Sim. Alguma manutenção? Sim, com tudo. Todo o resto. Então isso era eu falar que era o problema do SUS. Porque qual é o problema? Esse. A pessoa ganha o aparelho. Mas a manutenção, enquanto tem a garantia, que são 3 anos, tranquilo, porque você manda, eles mandam outros, dependendo do problema. Agora, a manutenção disso, depois que a garantia acaba, não existe. As pessoas estão batalhando para que seja incluído, tanto pelo SUS quanto pelo plano, o custo da manutenção. Porque imagina, se um aparelho custa 60 mil, quanto custa as peças? Um cabo, às vezes é R$500. Um cabinho que liga uma antena ao processador. Uma bateria recarregável em algumas marcas custa R$1.000. Algumas 2.000, 12.000. Eu falo isso para o paciente: olha, é tudo 1.000. Você pensa 1.000, é por aí. Porque é assim. Então, assim, o paciente do SUS, como é que vai poder fazer? Nunca. Então, isso é um problema, a gente tem isso. Aí entra a questão que o Dr. Gilberto falou. Entra a judicialização. A gente está com um paciente, eu tenho uma paciente do Fundão, que ela já implantou faz 5 anos, acabou a manutenção e o aparelho dela não está funcionando. E ela está usando sem funcionar, porque fica aquilo ali, que não consegue, né? E aí botou na justiça. O próprio pessoal orienta. Os próprios fonoaudiólogos, os médicos orientam. Porque tem que conseguir, né? Porque eles dão direito. Gente, o tempo é curto. Entregando aqui o certificado e agradecendo a